Depois da morte de Moisés, Deus escolheu Josué para liderar o povo de Israel rumo à terra prometida. O Senhor falou com Josué, dizendo para ser forte e corajoso, porque estaria com ele, assim como esteve com Moisés. Então, Josué começou a preparar o povo para atravessar o rio Jordão e conquistar Canaã. Antes da travessia, Josué enviou 2 espias secretamente até a cidade de Jericó para observar a região. Lá, eles foram escondidos por uma mulher chamada Raabe, que acreditava no poder de Deus e ajudou os espias a escaparem. Em troca, os homens prometeram proteger Raabe e sua família quando Israel conquistasse a cidade. Pouco tempo depois chegou o momento de atravessar o rio Jordão. Durante a época da cheia, o rio estava transbordando, mas Deus realizou mais um grande milagre. Quando os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança colocaram os pés nas águas, o rio se abriu e o povo atravessou em terra seca. Assim como aconteceu no Mar Vermelho, Deus mostrava novamente que estava guiando Israel. Depois da travessia, Josué mandou que 12 pedras fossem retiradas do rio para servir como memorial às futuras gerações, lembrando o grande milagre realizado pelo Senhor. Então, o povo celebrou a Páscoa na nova terra, e o maná que caía do céu durante o deserto deixou de aparecer, porque agora Israel começava a viver da terra prometida. Em seguida, Deus preparou Josué para a primeira grande batalha contra Jericó, uma cidade fortemente protegida por enormes muralhas. Mas em vez de usar estratégias humanas, Deus entregou instruções diferentes. O povo deveria marchar ao redor da cidade durante 6 dias, carregando a arca e tocando trombetas. No 7º dia, dariam 7 voltas e gritariam em alta voz, Josué, e o povo obedeceram exatamente como Deus ordenou. Então, no 7º dia após o grande grito de Israel, as muralhas de Jericó caíram milagrosamente. A cidade foi conquistada, e somente Raabe e sua família foram poupadas porque ajudaram os espias. Assim, Israel iniciou a conquista da terra prometida, vendo que a vitória não vinha da força humana, mas do poder e da fidelidade de Deus, que cumpria tudo o que havia prometido ao seu povo. Depois da vitória em Jericó, Israel enfrentou a cidade de Ai. Mas dessa vez, o povo sofreu uma derrota inesperada, porque um homem chamado Acã havia desobedecido às ordens de Deus, pegando objetos proibidos de Jericó. O pecado de Acã trouxe consequências para toda a nação. Então Josué buscou a Deus e descobriu o que havia acontecido. Depois que o pecado foi tratado, Israel voltou à batalha e conquistou a cidade de Ai. Em seguida, Josué reuniu o povo para renovar a aliança com Deus no Monte Ebal e no Monte Gerizim. Ali foram lidas as bênçãos da obediência e as consequências da desobediência, para que toda a nação se lembrasse da importância de permanecer fiel ao Senhor. Enquanto isso, várias cidades de Canaã começaram a temer Israel, porque ouviam sobre os milagres e vitórias que Deus estava realizando. Então, os moradores de Gibeão decidiram enganar Josué. Fingindo vir de uma terra distante, fizeram um acordo de paz com Israel, sem que Josué consultasse ao Senhor. Depois descobriram o engano, mas mantiveram a palavra dada aos gibeonitas. Pouco tempo depois, 5 reis amorreus se uniram para atacar Gibeão. Então, os gibeonitas pediram ajuda a Josué, e Israel marchou rapidamente durante a noite para defendê-los. Deus entregou os inimigos nas mãos de Israel. E durante a batalha, aconteceu um dos milagres mais impressionantes da Bíblia. Josué orou, e o sol parou no céu, até que a vitória fosse completa. Depois dessa grande batalha, Israel continuou conquistando cidades e derrotando reis em diversas regiões de Canaã. Deus lutava pelo povo, cumprindo a promessa feita muitos anos antes a Abraão, Isaque e Jacó.
Assim Josué liderava Israel em uma série de vitórias, mostrando que nenhuma muralha ou exército era maior do que o poder do Senhor. Depois de muitas batalhas, grande parte da terra prometida já estava conquistada. Então, Josué começou a dividir o território entre as tribos de Israel. Cada tribo recebeu sua herança, conforme Deus havia determinado, desde os tempos de Moisés. Assim, o povo finalmente começou a se estabelecer em Canaã, depois de tantos anos no deserto. Calebe, um dos espias que havia confiado em Deus desde o início, recebeu a região montanhosa de Hebrom. Mesmo já sendo idoso, ele continuava forte e disposto para lutar, mostrando sua fé e fidelidade ao Senhor. Também foram separadas cidades de refúgio, lugares para onde pessoas poderiam fugir, em caso de acidentes, até receberem julgamento justo. Além disso, a tribo de Levi recebeu cidades espalhadas entre as outras tribos, porque sua responsabilidade era servir diante de Deus e ensinar a lei ao povo. Depois que as principais guerras terminaram, Josué percebeu que ainda existiam regiões a serem conquistadas. Então, incentivou Israel a continuar firme e não se misturar com os povos pagãos da terra. O povo precisava permanecer obediente aos mandamentos para não cair em idolatria e pecado. Então, as tribos que haviam recebido terras do outro lado do rio Jordão retornaram para suas famílias, mas antes construíram um grande altar próximo ao rio. Isso causou preocupação entre as outras tribos, que pensaram que eles estavam abandonando a adoração correta a Deus. Porém, depois de conversarem, entenderam que o altar era apenas um memorial, simbolizando que todas as tribos continuavam unidas, servindo ao mesmo Senhor. Assim, Israel começou a viver na terra prometida, vendo que Deus havia cumprido cada promessa feita aos seus antepassados. Depois de muitos anos de espera, batalhas e milagres, o povo finalmente possuía a herança prometida pelo Senhor. Já no fim de sua vida, Josué reuniu todo o povo de Israel para dar suas últimas instruções. Ele lembrou como Deus havia lutado por Israel, desde a saída do Egito até a conquista da terra prometida. O povo havia vencido batalhas impossíveis, não por sua própria força, mas porque o Senhor esteve ao lado deles em cada momento. Josué, então, fez um grande alerta. Israel não deveria abandonar a Deus, nem seguir os deuses das nações vizinhas. Caso o povo se afastasse do Senhor, perderia a proteção e as bênçãos recebidas na terra prometida. Por isso, Josué incentivou todos a permanecerem firmes na obediência e na aliança com Deus. Em um dos momentos mais marcantes do livro, Josué declarou diante do povo: "Escolhei hoje a quem servireis, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor." O povo respondeu, afirmando que também serviria somente a Deus, lembrando tudo o que ele havia feito por Israel. Então, Josué renovou a aliança entre Deus e o povo, escrevendo aquelas palavras no livro da lei e levantando uma grande pedra como testemunho daquele compromisso. Assim, Israel assumiu novamente a responsabilidade de permanecer fiel ao Senhor. Pouco tempo depois, Josué morreu com 110 anos de idade, depois de liderar Israel durante a conquista da terra prometida. O povo o sepultou na região que havia recebido como herança, e Israel continuou servindo ao Senhor durante todos os dias dos líderes que viveram após Josué. O livro termina mostrando que Deus cumpriu todas as promessas feitas ao povo de Israel. Nenhuma palavra falhou. Tudo aquilo que o Senhor havia prometido aconteceu exatamente como ele disse. Assim, Josué revela que a fidelidade de Deus é perfeita e que a obediência ao Senhor conduz à vitória, à conquista e ao cumprimento das promessas divinas. Ensinamento do livro. O maior ensinamento do livro de Josué é que Deus cumpre todas as suas promessas,
e dá vitória àqueles que permanecem fiéis e obedientes. O povo de Israel enfrentou muralhas, exércitos e desafios impossíveis, mas venceu porque Deus estava lutando ao lado deles. O livro mostra que coragem, fé e obediência são essenciais para conquistar aquilo que Deus promete. Josué confiou no Senhor em todos os momentos e incentivou o povo a fazer o mesmo. Mesmo diante de batalhas difíceis, Deus sempre abria o caminho e mostrava seu poder. Josué também ensina que o pecado e a desobediência trazem consequências, como aconteceu no caso de Acã, enquanto a fidelidade traz proteção, direção e vitória. O povo precisava escolher diariamente servir a Deus e não seguir os costumes das outras nações. Além disso, o livro revela a importância de manter a aliança com Deus, mesmo após conquistar bênçãos e vitórias. Josué deixou claro que o povo nunca deveria esquecer quem lhes deu a terra prometida. Acima de tudo, o livro de Josué ensina que quando Deus guia uma jornada, nenhuma muralha é forte demais e nenhuma promessa deixará de se cumprir para aqueles que caminham com fé e confiança no Senhor.